Vida e Saúde começando mais uma vez bem juntinho de você. Como é que você está aí? Tudo bem? Eu espero que sim, espero que possa ficar um pouquinho melhor depois de passarmos tempos juntos aqui no Vida e Saúde. Olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos sanguíneos e a imunidade. Você já refletiu, já parou para pensar um pouquinho nessa relação do seu tipo sanguíneo com a sua imunidade? Pois presta atenção, fica juntinho da gente para você entender como é que o seu tipo sanguíneo pode estar interferindo na sua imunidade. O que é que você pode fazer para melhorar isso? Muito bem, hoje você também acompanha por aqui a segunda parte do Claramente, falando sobre ansiedade excessiva. Flávia Souza traz mais um boletim de saúde para você aqui e a receita está por conta desse cookie de alecrim e gotinhas de chocolate. Olha que combinação interessante. Já deu água na boca, né? Pois é, a receita do Vida e Saúde que você aprende daqui a pouquinho aqui com a gente. Olha só, trago para reflexão hoje, mais uma vez o texto, o verso da Bíblia presente na meditação Em Tua Presença, a meditação da mulher deste ano. Quantas vezes a gente leu textos aqui que fizeram diferença no nosso dia? Deus é muito bom. Mais uma vez ele traz aqui para você, para mim, o texto de Filipenses 4, verso 6. Provavelmente esse trecho da Bíblia já está grifado aí, mas se não tiver, vale a pena. Presta atenção que Deus está falando para você. Olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Tá preocupando? Tá batendo aí aquele desespero? Leva para Deus. Mas não leva simplesmente o pedido, a angústia, leva também gratidão, porque Ele está olhando para você, Ele está conduzindo a sua vida e Ele sabe o que é melhor para você, mesmo nos dias mais nublados aí. Fica firme. Se o dia estiver ensolarado, maravilha. Você também pode entregar a Ele aquilo que você não conhece, o nosso amanhã. Combinado? Vida e Saúde começando agora. Fica bem juntinho da gente. Vamos entender tudo sobre o nosso tipo sanguíneo e a imunidade aqui no Vida e Saúde, logo depois do intervalo. Estamos de volta, vem pra cá que a gente vai falar sobre o seu tipo sanguíneo e a sua imunidade hoje aqui no Vida e Saúde. Você já parou para pensar nesse aspecto? Não sei. Hoje a gente tem presente aqui o especialista Dr. Tiago Alves, que é cientista, que é geneticista. Seja muito bem-vindo, doutor. Como é que você está? Tudo bem, Teru. Obrigado pelo convite. É um prazer participar mais uma vez do programa Vida e Saúde. Doutor, esse assunto é um assunto assim diferente, a gente não traz aqui com muita frequência. Eu já fiz não sei quantos testes para saber meu tipo sanguíneo e eu sempre esqueço. A gente normalmente não dá tanto valor a esse tipo de informação, a não ser quando a gente precisa, não é? Quando está gestante ou quando surge um problema. Mas falar de tipo sanguíneo e imunidade não é muito comum, não. Realmente não é muito comum se falar sobre essa relação. Existe uma relação, porque falando sobre os tipos sanguíneos nós utilizamos, o sistema ABO e geralmente o RH que nós utilizamos, né? A positivo, B negativo, enfim, são os dois sistemas que nós utilizamos que se referem a estruturas que estão na superfície das hemácias, dos eritrócitos, tá? E daí tem uma relação entre essas estruturas e anticorpos que podem ser produzidos pelo corpo. Mas nós temos mais de 600 tipos de antígenos. O sistema ABO e o RH são alguns deles, né? Nós utilizamos para classificar os sangues, os tipos de sangue. Mas nós temos vários tipos de sistema. Então, para a gente entender essa dinâmica, inclusive o display, depois que a gente vai conversar um pouquinho, é interessante entender que o nosso sangue, né, as hemácias que estão presentes no nosso sangue, elas têm essas estruturas na superfície delas e elas são importantes para o corpo reconhecer se essas células fazem parte do corpo ou se são estranhas. Então, cada tipo sanguíneo, ele possui essas estruturas, né,
que a gente chama de antígenos, e possui anticorpos que são produzidos contra antígenos que não pertencem às células do próprio organismo, para identificar possíveis ameaças. Isso tem a ver com o sistema imune, tá? De você identificar, por exemplo, corpos estranhos, células estranhas, micro-organismos que não fazem parte do corpo e neutralizar esses invasores. Então, isso é importante a gente entender essa dinâmica entre esses antígenos, estruturas e os anticorpos produzidos pelas pessoas, tá? Então, falando um pouquinho sobre os tipos sanguíneos, tá? Nós temos no sistema ABO o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. São esses 4 tipos básicos, né? E nós associamos com o fator RH, que pode ser positivo ou negativo, tá? Então, nesse contexto, nós temos que entender que cada tipo, né? Por exemplo, o tipo A, ele vai ter esses antígenos, estruturas, que nós chamamos de aglutinogênios, que são esse nome meio difícil, né, que são os antígenos. Por exemplo, tipo A vai ter aglutinogênios tipo A e vai produzir aglutininas, que são os anticorpos, contra o tipo B. Então, a gente vai entendendo essa dinâmica e ao entender os aglutinogênios que cada tipo sanguíneo tem e as aglutininas que eles produzem, nós entendemos, por exemplo, que tipo sanguíneo pode doar para qual e qual pode receber de qual tipo sanguíneo. Então, essa dinâmica, daí nós, acho que todos já ouviram falar do receptor universal, doador universal, é baseado nesses conceitos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história de quem pode doar, quem pode receber, é um assunto muito importante aqui. Mas eu queria tentar entender agora, doutor, como é que um determinado tipo de sangue pode ter mais resistência a certas infecções ou ser mais favorável a certos tipos de terapias. Existe isso? Acontece mesmo, doutor? Na verdade, os estudos que tentam identificar essas relações são estudos de correlação e não de causalidade, é bom separar isso. Então, eles fazem estudos populacionais, verificando a incidência de doenças em alguns tipos sanguíneos, e depois, ao verificar uma significância nos resultados, eles tentam encontrar as causas que estariam por detrás desses achados. Então, às vezes, é difícil de encontrar consenso e alguns estudos contrariam outros nessa questão. Mas nós temos alguns fundamentos biológicos para entender alguma relação, por exemplo, com tipos sanguíneos, uma predisposição para algumas doenças. Tá? Interessante. E, obviamente, com fator de proteção também. Vamos tentar, então, trazer aqui algumas dessas resistências, de acordo com dessas convenções que o senhor trouxe aqui, né? O tipo O apresenta menor risco de doenças cardiovasculares, trombose, infarto e derrame. Ou seja, ele é mais protetor do coração, digamos assim? Então, tem sido relacionados, vários estudos têm trazido essa correlação entre o tipo O e essa menor incidência de doenças cardiovasculares. E as hipóteses mais plausíveis para explicar essa relação seria de que o tipo O ele tem uma probabilidade menor de formar fatores de coagulação, coagular, e isso evitaria essa formação de coágulos que poderiam causar problemas sanguíneos que poderiam depois resultar em doenças cardiovasculares. Então, tem observado essa correlação em vários estudos, tem sido observada, e a hipótese que tem se considerado para explicar esses dados é de que o tipo sanguíneo O estaria relacionado a alguns fatores de coagulação, evitando, né, essa formação de coágulos, e isso ajudaria a diminuir a incidência de doenças cardiovasculares. Olha que interessante, gente. É interessante saber disso, porque se o seu tipo não é o O, você está, então, um pouquinho mais vulnerável, um pouquinho mais suscetível e precisa ficar mais esperto com outros fatores que podem aumentar esse risco aí do seu estilo de vida. Então, essas informações, embora não sejam, assim, determinantes, né, doutor? Assim, não são únicas, não são fatores únicos, mas ajudam a gente a fazer escolhas diferentes aqui. Tipo A, gente, vamos ver aqui. Olha, ele apresenta maior risco de desenvolver câncer de estômago e de pâncreas. Achei bem interessante, porque ele está mais, assim, pontual. Sim, tem também uma correlação, outros estudos apontam para o tipo AB também relacionado a essa questão. E alguns sugerem, por exemplo, que infecções bacterianas que podem estar relacionadas com câncer também de estômago acabam sendo mais suscetíveis a esse tipo sanguíneo.
o que gera a incidência maior de câncer de estômago, de pâncreas, associado com esse tipo sanguíneo. Lembrando, como eu disse anteriormente, que nós temos esses antígenos que produzem cada tipo sanguíneo, né? Então, lembrando que os patógenos que podem entrar no nosso organismo, eles podem mimetizar esses receptores. Então, seu corpo pode dependendo do tipo sanguíneo, em alguns casos. Olha que interessante. E outros podem chegar com uma ameaça e neutralizar, a gente chama de mimetismo molecular. Então, alguns micro-organismos podem simular esses... E o corpo pode enxergar com parecido com o antígeno que ele produz já, e não identificar com uma ameaça. Então, daí estaria uma das hipóteses mais plausíveis para explicar porque alguns tipos sanguíneos são mais suscetíveis a algumas infecções do que outros. E no caso do câncer, muitos têm associado essa incidência maior com infecções bacterianas que podem levar a esse tipo de câncer, né, associado com o tipo sanguíneo. Gente, só lembrando aqui, não existe tipo de câncer melhor ou pior, ou tipo de câncer não, tipo de sangue melhor ou pior, né, doutor? Porque a gente não consegue alterar o tipo sanguíneo, nasci com esse, vou morrer com esse, eu preciso só observar essas informações e escolher melhor, fazer melhores escolhas. O tipo B e o tipo AB, ambos, eles são suscetíveis a infecções causadas por bactérias. Um pouquinho daquilo que você estava falando aqui anteriormente, né, doutor? Sim, sim. Então, obviamente, vai depender da cepa bacteriana, depender dos vírus. Por quê? Porque os micro-organismos, eles podem se ligar e se associar, inclusive, a essas estruturas que estão na membrana das hemácias, e eles podem se associar e ser transportados para diferentes partes do corpo, né? Então, tem estruturas que podem se associar mais facilmente com esses micro-organismos, tem estruturas que eles podem apresentar que simulam esses antígenos e o corpo tem dificuldade em enxergar eles como possíveis ameaças. E isso vai depender, obviamente, do vírus, da bactéria que a gente está falando. Então, a gente colocou, obviamente, uma visão geral para vocês entenderem, só que vai depender da cepa de bactérias, vai depender do vírus. E, obviamente, isso é importante enfatizar, e a Teru colocou muito bem, que não é uma relação de causalidade, e sim correlações que são observadas, e tenta-se buscar explicações biológicas para explicar aquelas correlações populacionais. Tanto que tem estudos, às vezes, que não concordam entre si. Depende do N amostral, do local que foi realizado, às vezes há divergências entre as conclusões dos estudos. Só que eles são importantes para nós entendermos tendências e tentar identificar os mecanismos biológicos por detrás disso. Isso que o Dr. Tiago traz aqui é muito importante, porque embora essas correlações não sejam ainda absolutas, os estudos avançam, seguem tentando explicar por que determinados tipos sanguíneos têm essa maior suscetibilidade ou sensibilidade ou propensão, tendências, tá? Agora é o seguinte, doutor, será que tem diferença na maneira como os tipos sanguíneos afetam a gravidade das doenças autoimunes, porque doença autoimune também está muito relacionada com toda essa estrutura que o senhor falou do sangue aí, né? Então, só contextualizando, uma doença autoimune é quando o nosso próprio corpo reconhece nossas células como uma ameaça. Isso envolve nosso sistema imunológico, nós temos, vamos dizer assim, um sistema imune inato, aquele que nós nascemos, que é inespecífico, e um sistema imune adaptativo. Na verdade, eles são um sistema só, a gente divide para uma forma didática, né, para explicar esse sistema imune inato e adaptativo. Então, as doenças autoimunes, por assim dizer, é quando o próprio corpo se volta contra si e começa a atacar as células. E muitas vezes isso pode estar associado com o tipo de antígeno que é produzido pelas células. Então, de acordo com o tipo de antígeno que é produzido, o tipo sanguíneo, isso pode predispor a algumas doenças autoimunes. Lembrando que doenças autoimunes, assim como o câncer, é um grupo repleto, né? É uma terminologia genérica para se referir a vários quadros patológicos e que tem várias razões e origens distintas. Então, isso vai depender, obviamente, da doença autoimune. Tem vários estudos, por exemplo, analisando lúpus em relação ao tipo sanguíneo, e alguns verificam uma predisposição maior para algum tipo sanguíneo, outros não verificam correlação. Então, é difícil de encontrar um consenso em todos os estudos. Mas como a Teru bem colocou também, e eu citei anteriormente, esses estudos ajudam para estabelecer correlações que podem elucidar mecanismos biológicos e ajudar no tratamento das doenças autoimunes. Então, entender os mecanismos, porque a própria origem de algumas dessas doenças autoimunes não é totalmente elucidada. Uhum. Como o corpo começa a atacar ele mesmo de uma hora para outra, né? O que está por detrás disso? Então, a gente estudar esses estudos, entender essas correlações é muito importante
para entender essas doenças autoimunes. Doutor, agora, quando a gente fala de doença autoimune, quando a gente fala de imunidade, a gente sempre pensa em vários fatores. Eu penso aqui, por exemplo, no estresse, na questão emocional, né? A tristeza excessiva, os alimentos. Será que existem dietas ou alimentos que são recomendados para pessoas com diferentes tipos sanguíneos que, de repente, a fim de melhorar essa imunidade? Obviamente, a alimentação saudável é essencial, né, para todos, uma alimentação equilibrada, considerando todos os nutrientes necessários, mas muito começou a se falar acerca dessas dietas específicas a partir da publicação de um livro, em 1996, o Peter Gadron publicou um livro, Eat Right for Your Type, né? Exatamente pelo seu tipo, né? E ele fez até um trocadilho com esse for, né? Os 4 tipos. E era uma dieta específica para cada tipo sanguíneo. Você que tem um tipo tal, você deve evitar tais alimentos. E esse tipo de abordagem é muito atrativa porque ela simplifica questões complexas, né? E, obviamente, o tipo sanguíneo, vamos dizer assim, a prerrogativa ele se baseava na ideia de que os alimentos interagem quimicamente também com os tipos sanguíneos. E a gente sabe que existem vários fatores associados, a gente não pode limitar a uma relação apenas com o tipo sanguíneo. Tanto que os trabalhos científicos não corroboram essas ideias de Peter Gadron. Entretanto, uma alimentação balanceada, saudável, é essencial para a gente ter uma saúde equilibrada, né? Então, todos os alimentos, os nutrientes devem ser ingeridos da forma correta. Eu faço mais essa pergunta até para ampliar um pouquinho a questão, porque a gente está trazendo aqui tipos sanguíneos de imunidade e não dá para ficar refém desse tipo sanguíneo e aí, tipo, colocar na conta também, tô doente porque eu tenho essa predisposição, essa tendência pelo meu tipo sanguíneo. Eu preciso lutar também, preciso fazer a minha parte, né? Cuidar com aquilo que a ciência já tem determinado, que interfere sim na imunidade, e eu posso ajudar ou atrapalhar essas correlações já estabelecidas aí com o tipo sanguíneo e a imunidade, né? Perfeito, Teru. E é importante, né? Todo o quadro, doenças, predisposições são multifatoriais. Então, envolve, obviamente, o seu estilo de vida, repouso, alimentação. Mas é importante, né, entender todos os aspectos fisiológicos. Então, como foi colocado, é importante entender essas correlações, não se tornar refém delas. E, obviamente, nós temos vários hábitos que nós devemos adotar, estilo de vida que é essencial, alimentação, e considerar outros fatores também que podem estar associados, né? Talvez alguns indivíduos tenham já uma predisposição para algumas doenças, tenham condições metabólicas distintas. Então, reduzir tudo a uma questão de tipos sanguíneos é uma visão muito simplista para a gente com uma alimentação específica. E excluir, em função disso, alguns grupos alimentares, Então, não seria uma abordagem, vamos dizer assim, muito sábia, só baseando-se, né, em grupos, tipos sanguíneos. E sim uma visão mais holística dos nutrientes, enfim, das condições fisiológicas, metabólicas do indivíduo para adotar uma dieta específica. Tá certo. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui na conversa com o Dr. Tiago, falando sobre ainda os tipos sanguíneos e a imunidade depois do intervalo. Mas você acompanha ainda aqui boletim de saúde, você acompanha claramente falando ainda sobre a ansiedade excessiva. E hoje tem receita por aqui. Você vai ver aqui o cookie de alecrim com gotas de chocolate. Daqui a pouquinho, aqui no Vida e Saúde.